Os sonhos, os anseios, as vitórias e as conquistas de cada um deles estarão em suas mãos. A Grande Conquista, um reality manipulado por você. O reality A Grande Conquista é um formato original da Record TV, mistura famosos e anônimos em uma mansão. Na primeira fase, antes mesmo da estreia, o público votou no r7.com e escolheu 10 das 16 celebridades selecionadas pela produção que já teriam um lugar garantido na mansão. A segunda fase, na estreia, 6 competidores restantes se reuniram a outros 64. Os 70 competidores encararam uma série de provas, perrengues e votação. A gente nunca trocou sobre jogo, sobre voto, sobre fazer parte de um mesmo grupo. Nem ficamos só eu e ela trocando sobre a vida, a gente sempre trocou em grupo, coletivamente, mas sempre que estávamos na cozinha era sempre muito carinhoso, né? Então, assim, eu não tinha nenhuma dívida com ela, uma lealdade sobre jogo, e eu votei baseado na semana. Com tanta gente confinada assim no mesmo espaço, é claro que as confusões e discussões são garantidas. É a mesma coisa. Então você procura a pessoa e falar isso pra ela, não é pra mim não. Acho se eu soubesse quem é ela, eu já tinha falado. Então sai perguntando aí, pô. Aí eu vou perguntar Tinha cara de ela. boa porque eu limpei o Ela bagulho. que tem que se Tá botar cheio e de coisa. limpar. Mas o que acontece com a cabeça dos participantes nesse tipo de confinamento? Primeiro, a gente tem que pensar que são pessoas em um certo lugar de uma extrema avaliação constante. Há uma ameaça constante de ser reprovado, de ser eliminado, uma necessidade de ser aprovado nessas provas. Então é um sujeito perto do extremo. Chega o momento do reality que ele já começa a se deslocar do povo lá fora. E ele não sabe qual é a reação que está lá fora. Então ele começa a se tornar inseguro de tudo que está acontecendo. E aí os mecanismos de defesa começam a trazer esse sujeito para um extremo defensivo. Anulação, por exemplo, é o sujeito que, às vezes, diante do perigo, ele paralisa. E diante de um reality show, ele simplesmente não se envolve. É o sujeito que, quando está diante do perigo, ele quer tomar a frente. Então, diante do reality show, muitas vezes, ele quer ter o controle. Stephanie Gomes, filha da ex-fazenda Solange Gomes, foi a segunda eliminada do programa e, ao contrário da mãe, que foi finalista de A Fazenda e campeã de A Ilha Record, manteve uma postura mais quieta e cordial, sem discutir com os desafetos. Bom, eu acredito sim que o confinamento mexe muito com a gente, com as nossas emoções, porque a gente tá lá sozinho, não tem nenhum familiar, não tem nenhum amigo. Mesmo com a gente fazendo amizades lá dentro, elas... Tipo, é um jogo, todo mundo tá competindo ali dentro, então é um pouco incerto você confiar em alguém ali 100%. Eu acho que lá dentro, pelo fato de quando eu comecei a me sentir sozinha, principalmente depois de uma eliminação do Bruno Camargo, que era uma pessoa que eu era muito próxima, eu fiquei muito mais sensível, e é o que o jogo faz, né? Então, eu acredito que eu comecei a ficar, às vezes, também com um pouco de raiva, eu comecei a perder a paciência com as pessoas ali dentro. Eu não tava aguentando mais, de certa forma, ficar ali. Mas nem sempre de calmaria se fez a participação de Stephanie. Uma polêmica envolvendo alguns aliados marcou a sua passagem pelo reality. Eu acho que dentro de um jogo rola muita falsidade. A única coisa que a gente tem pra fazer lá dentro é fofocar da vida do outro, do jogo do outro. É a única coisa que a gente tem. Eu acho que as pessoas acabam não entendendo muito isso. Porque lá dentro todo mundo é falso com todo mundo. Todo mundo também falava dos meninos e tava ali abraçada com eles, mas o meu vídeo que foi exposto. Então, eu esperava já que eu fosse eliminar. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, já sei que eu tô fora. E eles ficavam tipo, ai, ela falou sobre desestabilizar emocionalmente, sendo que o jogo, você tá ali pra isso. Você tá ali pra ser desestabilizado emocionalmente. Não é à toa que rolam dinâmicas exatamente pra todo mundo ficar irritado. A formação de um grupo dentro de um reality nada mais é do que a tentativa de estar pertencente num lugar de controle. Então ele tenta reaver esse lugar de controle que ele tinha aqui fora, que era o lugar da casa dele, e que era um lugar que às vezes sentia minimamente numa estabilidade, que o reality não dá. Então você está sendo testado o tempo todo, ou seja, essa ameaça constante da eliminação. A ex-participante expôs sua opinião sobre criar laços de amizade em um reality. Bom, eu acho que é sim possível de, mesmo, né, todo mundo competindo por 1 milhão e tendo muita falsidade lá dentro, eu acho que é sim possível a gente encontrar pessoas certas pra fazer amizade. E a minha prioridade lá dentro permanece a mesma que fora, que é a Vicky, o Ale, a Júlia, o Suíta. O Suíta e a Ale são a mesma pessoa, me confundi, gente. Mas eu falei lá dentro a todo momento quem eram minhas prioridades, e elas não mudam aqui fora. E em relação a pessoas que eu não gostaria nem de ver, eu
prefiro nem comentar porque elas não agregam em nada na minha vida. Uma das coisas que mais nos incomoda é quando alguém faz alguma coisa que a gente talvez quisesse fazer, mas nunca fez. Sabe, aquela pessoa que teve aquela coragem de responder a alguém, você diz que absurdo, mas que você sempre quis escutar aquela resposta. Então, muitas vezes, o que nos incomoda também nesses participantes é uma certa coragem de talvez fazer alguns tipos de reações que a gente não tem no dia a dia, porque a gente tem as reprovações, porque a gente tem as pressões. Então, geralmente, os participantes que mais causam polêmicas nos lembram daquilo que a gente quer esquecer, que é os nossos preconceitos, que são as nossas iras, que são os nossos momentos de explosão. Então, quando nós somos lembrados diante de uma televisão por uma coisa que a gente quer esquecer que nós temos, mas que é muito mais fácil a gente julgar o outro, é uma projeção. Vou julgá-lo para não ser julgado. Vou julgá-lo para passar esse julgamento. E aí, num processo, seria condenado, pelo menos eu me sinto nesse momento passando o bastão de algum jeito. O reality show é exibido diariamente e tem comando da apresentadora Mariana Rios, que se diz ser uma telespectadora assídua do programa. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de assistir reality. Primeiro porque eu adoro, eu tenho um pezinho assim na psicologia, na psicanálise, são duas coisas que eu sempre tive muita vontade de estudar. E quando você assiste a convivência das pessoas, né, você vê como as pessoas se revelam a curto prazo, né, como é que elas tentam às vezes ser de uma forma, mas não tem como, o caráter ele acaba vindo à tona muito rápido também. Então, isso é muito interessante de você olhar, de você observar, de você tentar compreender. Então, eu acho que isso é o que chama a atenção do público, né? Você vê que a pessoa, às vezes, tenta ser algo que ela não vai conseguir ser, porque, de fato, ela não é. Eles aprendem muito, acredito, sobre eles mesmos e nós aprendemos também muito assistindo. Eu, pelo menos, levo dessa forma. E eu acredito que o público entenda também dessa forma. E é muito legal, né? Você observar, você ser espectador da convivência dos outros, né? Quero ver se colocarem você ali, Arro.